Bem-vindos ao canal da Comunique. Hoje nós vamos falar de um assunto que é pauta constante em casa e no consultório: as telas. Por um lado, tão boas, que facilitam o nosso dia a dia, por outros, usadas em excesso, que estão prejudicando nossas crianças. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, curte e comenta e compartilha com alguém que você acha que poderá se beneficiar desse vídeo. Aqui comigo está a Maria Larissa, psicóloga da clínica. A Maria é psicóloga, especialista em autismo e analista do comportamento. E ela vai falar pra gente hoje um pouquinho sobre essa questão de telas. Olá. Bom dia, tudo bem? Alô. Assunto que deixa a gente tensa, nervosa no consultório, e é uma das primeiras perguntas que a gente faz na anamnese, né? Oi, Tami, obrigada pelo convite, por esse Imagina. assunto muito importante que a gente precisa, sim, discutir mais, cada vez mais, até por ser um assunto que está muito, né, no nosso dia a dia, no dia das famílias, no dia a dia do consultório, né? E já te agradeço por estar aqui e ser convidada para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço. Vamos lá, então. A gente vê muito na clínica todo dia, ou praticamente todo dia, crianças muito pequenas que têm um acesso, talvez, me fugiu a palavra, mas sem muito controle das telas ali. Celular, tablet, televisão, mas principalmente celulares e tablets, né? E por outro ângulo, a gente tem crianças um pouco maiores que também têm acesso a celulares, mas o que vem preocupando são jogos eletrônicos. São duas preocupações, acho que diferentes, né? Vamos falar dos pequenos primeiro? Vamos. Acho que é melhor. Explica pra gente, pra situar quem tá vendo a gente, quem tá nos escutando, o que é a primeira infância e qual que é a importância dela no desenvolvimento do ser humano. Certo. A fase, né, a primeira fase ali que a gente constitui do desenvolvimento, né, vai desde o nascimento até os 6 anos de idade, né? E é nessa fase que a criança começa ali a aprender, né, algumas habilidades, né, tanto emocionalmente, cognitivas, né, de socialização. Então é a primeira fase ali mais importante do ser humano, certo? E por que ela é tão importante, né? Por que a gente precisa ter tanto cuidado, né, com essa fase? Porque é nessa fase que a criança começa ali a se construir, né, para o mundo. Então, eu vejo que as tecnologias têm influenciado muito nisso, porque hoje dentro das famílias, né, dentro da rotina familiar, das tarefas de quem é mãe, de quem é pai, ou de quem é cuidador responsável ali, né, existe uma outra vida além do responsável, além da mãe, além do pai, né? E no Além meio do papel de pai e mãe responsável, né? Tem uma vida acontecendo em paralelo. Tem, né? Então eu vejo que a tecnologia tem sido utilizada como recurso no decorrer do dia ali, quando precisa fazer uma tarefa, precisa, né, estar ocupado com o trabalho, né? Às vezes, o pai trabalha em home office, está ali com a criança que não está no período da escola, né? Então há toda essa Demanda. utilização, demanda da tecnologia em prol disso, né? Eu acho muito importante a gente frisar aqui que a tecnologia não precisa ser algo que a gente vai banalizar, né? Porque não tem como. A gente vive num mundo tecnológico, nós hoje acho que não, são pouquíssimas pessoas hoje que conseguem dizer que vive sem telas, né? E trazendo esse ponto assim, a gente também tem que lembrar que nós estamos criando para o mundo essas crianças, né? Então eles não tem como a gente deixar eles fora da tela, porque em algum momento a sociedade onde eles estão inseridos estará nessa tela e eles vão ter que fazer parte disso, vão ter que assistir as mesmas coisas que os amigos assistem para poder discutir. Tem esse meio social também. Mas assim, né, eu acho que a maior dificuldade hoje é a gente entender, fazer essa mensurar o quanto ela é boa, o quanto ela é ruim, em que momentos a gente vai utilizar e que momentos não vai utilizar, até porque tem como a gente fazer o dia inteiro uma criança ficar sem tela? Tem? Não. Bom, se tiver alguém que, né, chegue para mim e me fale, mas até hoje, né, diante de muito estudo, de muita pesquisa, a gente está diariamente vendo que está agora, né, mais em alta esse tema, né? Que bom que todos estão trazendo para falar um pouquinho mais sobre isso, né? E quebrar um pouquinho desse tabu também, né? Que não precisa ter trago. Mas assim, as telas, elas podem ser muito benéficas, né? Podem ser muito benéficas, mas também podem trazer muito malefícios, né? Então, quando que a gente começa a observar, né? A gente que acompanha ali, né, desenvolvimento infantil, que está diretamente ligado ali com crianças e adolescentes,
a demanda que aparece para a gente sempre está relacionada, né, quase sempre, né, Sim. corrigindo, quase sempre está relacionada a essa utilização das telas, né? E quando que os pais percebem isso? Ah, o meu filho, né, acorda e já quer ir direto para telas. Ah, o meu filho, ele só consegue comer se ele estiver com o celular na mão. Ah, o meu filho só consegue conversar se foi sobre o jogo online que ele utilizando o celular, né? Então tudo isso traz, né, para uma dependência das tecnologias, o que é que a gente não quer que aconteça. Falando em dependência, a dependência em telas, ela é uma dependência tão crítica quanto uma dependência química? Qual é o efeito que ela tem no cérebro e qual é o efeito que a dependência química tem no cérebro e como que isso se conecta? As telas, elas, né, trazem ali uma movimentação, né, ela instiga nosso cérebro ali, né, uma movimentação de muitas cores, de muitos estímulos e, né, ela traz ali a dopamina. Né, que é o efeito ali que a gente sabe da felicidade. Tão falado ultimamente. Tão falado ultimamente. Então, quando ela é exacerbado, né, a pessoa fica dependente, como se fosse dependência de um vício ali que a gente traz, né, ali de coisas ilícitas, de alcoolismo. Então, sim, a gente tem que se preocupar com isso, porque pode sim, né, causar uma dependência. É por isso que a gente escuta relatos então de crianças e adolescentes que os pais, né, tentaram tirar a tela, fazer mudanças na rotina e apresentaram agressividade. É por isso que acontece? Por falta desse neurotransmissor, que é a dopamina? Sim. O que acontece? Tanto né, ter muito acesso pode causar ali, que a gente já vê, né, no dia a dia, a criança fica muito irritada até quando está utilizando o celular. Então a criança ali, ela está utilizando o celular e, por exemplo, né, o Wi-Fi está com a rede, né, estável, ou ela está jogando e perde no joguinho. Então causa frustração e aí vai causar o comportamento, né, mais ali agressivo, vai causar, né, irritação. Então quem está, né, diante daquele comportamento por perto acaba, né, notando a diferença. Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira, a gente sabe que frustração ela é necessária, né, para o desenvolvimento como um todo. Isso é uma pauta de consultório constante, né? Ninguém quer ver uma criança chorar, mas a frustração ela faz parte do aprendizado, né? O aprendizado ocorre muito por causa dela. Mas assim, por que a frustração de não conseguir montar um jogo, um brinquedo, e a frustração de perder no joguinho são frustrações tão diferentes? Porque eu perder no joguinho parece que o mundo veio abaixo. Desmontar um jogo parece que a frustração é um pouco menos... Entende? Um pouco menos... um pouco mais branda, mais sutil. Ela é forte também, a criança chora, mas ela não é tão agressiva, parece, quanto a da tela. Por que essa diferença é tão grande? Então, entre o brinquedo analógico e o digital. Sim, eu vejo que no mundo digital, a criança, ela sim, que a gente traz, né, o ponto, os pais trazem, mas meu filho, ele tá ali no mundo digital, você não pode dizer que ele não tá socializando porque ele tá com outras crianças socializando. E aí que entra essa parte, né, ele tá com outras crianças e aí tem pressão, por exemplo, do coleguinha que tá jogando com ele. E aí já puxa, né, outra coisa que não é a pauta de agora, mas dá pra gente acrescentar, que é, por exemplo, o coleguinha não é tão bom no jogo, eu já não quero mais jogar com ele, né? O coleguinha perdeu no jogo, a gente já não chama ele para jogar online, né? Então, existe isso, uma exclusão social. Existe, né? Então é por isso que o jogar isso ali... se transfere para a vida deles escolar. Transfere. Também acontece isso na escola. Esse aqui não é tão bom no jogo, então na escola ele também é excluído. Imagina, né? Então assim, eu digo até que transfere para a vida, né, adolescência, para a vida adulta, né? Então, digamos que chegou ali, né, numa vaga de emprego, né? Não conseguiu ali, né, foi proposto para entregar algum projeto e aquele projeto foi validado, mas não foi 100%. Olha, eu acho que você pode arrumar aquilo, né? Aquilo que não foi trabalhado lá na infância, de aprender a ser criticado, mas uma crítica, né, ali construtiva, né, pode ser mal interpretado,
né? Então, olha só como uma coisa puxa ali mais fases. Qual né? é a importância da primeira Qual a infância, importância da primeira infância? Porque é ali que a criança vai aprender a lidar emocionalmente, né, com as suas situações, com a problemática, né? Então a família, né, quem está por perto tem que ser, né, o apoio ali e ensinando aos poucos. Aí a gente entra naquela tal da educação positiva, né, que a gente tem falado muito, que não é você deixar a criança livremente para fazer suas escolhas. Que está né? faltando estudo sobre educação positiva por parte dos pais, né? Não é bem o que está acontecendo. Ela é muito bonita, mas ela precisa ser bem estudada para ser aplicada, porque ela não é fácil de aplicar, gente. Não. Ela é densa. É um desafio. O pai consegue educar dentro dessa Hoje em dia é um desafio máxima, né? Ser mãe, é difícil educar, pai, né? É difícil educar, né? Então eu digo assim que a gente tem que cuidar quando a gente fala sobre isso, sobre limites, sobre regras, porque não é só você colocar limites e regras, é você também saber acolher. Né? Então é isso juntando. Verdade. Né? A junção dessas três coisas eu acho que se faz a educação positiva. Sim. Né? Tu falaste ali da educação positiva e um ponto muito importante que eu não sou uma conhecedora de educação positiva, não conheço se eu fosse hoje educar um filho para educação positiva, eu faria errado porque eu tentaria aplicar o que a gente só conhece por cima, não conheço a fundo. Eu diria que eu sempre repito, né, para os pais ali que eu atendo as crianças, que não é o educar errado. Você utilizaria as estratégias que você... De forma errada. Não. Que você teria no momento. Entendi. As estratégias que seriam do teu conhecimento. E a gente está aberta para ensinar. Né? Eu acho que os pais que eles utilizam hoje em dia desses conteúdos que estão sendo cada vez mais eles vão tendo mais estratégias. E eles trazem esse feedback para a gente nos consultórios. Né? Então acho que isso é muito legal. Mas assim, o ensinar sentimentos. Porque você não precisa ter um conhecimento de educação positiva para ensinar sentimentos. E a gente vem descobrindo, é um comentário que eu faço constantemente com os pais, que nos últimos anos a gente tem olhado muito para as crianças. E a gente tem percebido que algumas coisas a gente pode melhorar muito na educação deles. E uma das coisas é ensinar sentimentos. Você agora está irritado. Tá tudo bem, você está irritado. Agora eu vou tirar o celular de você um pouquinho, porque você ficou muito bravo. Eu quero que você se acalme, vai brincar, vai pra rua. Eu não tô... Sim, agora vai acontecer isso, até você se acalmar, né? Mas tá, tem outra pergunta. Daí entra nessa questão da educação positiva e do acalmar e do ensinar sentimentos. Como é que tira a tela? Quem que a gente procura? Como é que funciona esse processo? Primeiro, dá pra família pegar e resolver sozinha isso ou é melhor a gente procurar um profissional para auxiliar a gente a passar por esse processo? Eu acho que a orientação de um profissional ali ela é essencial, porque, como você disse, se hoje você fosse aplicar a educação positiva, talvez você não utilizaria as estratégias certas. Um profissional vai saber te orientar, né? Então eu diria que sim, buscar a orientação de um profissional e ali um apoio, né? Eu sempre digo para os pais que eles não estão sozinhos, né? Eles podem sim pedir ajuda. A gente está aqui, a gente, né, buscou se capacitar, buscou a formação para justamente, né, ajudar essas famílias, né, ajudar esses pais, ajudar essas crianças, né? E eu diria mais que não tem como a gente tirar 100%, né? E até já tive, né, casos de, o pai trazer para mim que, então eu vou tirar, literalmente ele não vai mais ter acesso a nada, né? Não dá para ser tirado, algo que a pessoa imagina, né? Você tem acesso todo dia, né, àquela ferramenta ali. Aquilo é tirado do dia para a noite para você. Como é que vai ser, né? É uma espécie de luto. Né? A gente sabe que o luto é tudo que a gente perde ali, então é uma espécie de luto. Então tem que tirar gradualmente, né? Então eu diria que é estabelecer a bendita rotina, né? Que a gente sempre está ali prezando para os pais para implementar uma rotina, tanto para eles quanto para a criança. Né? A rotina a gente comenta muito que ela é difícil de ser implementada no primeiro momento. Mas depois que ela está implementada, ela não leva muito tempo para a gente conseguir implementar. Ela só é desafiadora porque você vai ter que mudar o que você está fazendo.
Você vai ter que sair do piloto automático, pensar no seu dia e entender como é seu dia, o que você pode fazer, o que você pode melhorar, né? Às vezes colocar no papel, por meio de desenhos, enfim. Mas depois que ela está implementada, todo pai, toda mãe fala, por que eu não fiz isso antes? Como é que eu vivi até agora sem? E outra coisa, que tem que ter muito claro, eu acho que a questão, falando de rotina especificamente, a rotina, não é que ela não pode ser quebrada. Sim. A rotina, ela tá ali para você saber para onde você vai voltar se você precisar sair do prumo. Então, eu tenho a rotina, meu filho dorme todo dia às 8 da noite, mas amanhã a gente tem um compromisso e vai chegar 10, 11 horas e o fulaninho não vai dormir. Mas você já sabe que no dia seguinte, 8 da noite, é o dia, é o horário. Não é, e outra coisa que, assim, é muito... Eu vou usar incrível mesmo, porque eu acho incrível de se ver. Quando a gente implementa a rotina, a gente consegue entender na criança que situação está levando a que comportamento. Porque às vezes está tudo tão desorganizado, sono, alimentação, quem busca, quem traz a escola, atividade, tela, está tudo tão desorganizado que você não consegue mapear que situação está levando a que comportamento. Exato, né? E aí você não tem por onde começar, tá ali andando às cegas naquela situação. E com a rotina, não, agora ele tá com a rotina, não é mais o sono que tá atrapalhando porque tá dormindo 12 horas por noite, não é mais a alimentação, a gente já sabe que essa é a situação. Fica mais fácil da gente entrar com uma intervenção. Uma intervenção específica ali. É fácil? Não é. É desafiador. Mas a rotina, ela é sagrada. Sim. Não a ponto de ser levada a ferro e fogo, mas ela precisa existir dentro de casa. Esses dias eu encontrei uma família que a mãe pensou, nossa rotina é dormir 11 horas porque eu chego muito tarde. E a gente acorda 9 horas, 10 horas de cara. Ok, não é o ideal? Não é o ideal. Mas é a rotina de vocês? Funciona? Ok. Ele quer te ver quando você chega. Então, assim, também ter essa ideia, que não existe a rotina perfeita. Sim. Existe a rotina perfeita para a sua família, para os seus filhos, para o seu modo de viver. Não é todo mundo que vai conseguir colocar o filho na cama às 7h30, 8 da noite, vai dormir 12 horas e vai estar tudo lindo, com passarinhos cantando de manhã. Sim. É a sua realidade. E digo mais, a primeira infância, quando a gente começa a implementar, né, a rotina, regras e limites, é bem mais fácil, porque a criança está se modelando ali. É a fase que a criança vai se modelar, né? Agora imagina, nós que somos adultos, né, que temos que fazer uma mudança brusca, já é difícil, porque... É difícil colocar um hábito, né? Porque já temos ali, né, regras que a gente segue, as crenças que a gente tem. A criança não, a criança está desenvolvendo ali, né, ela está aprendendo, então é o exato momento que a gente vai ensiná-la a seguir, né, a rotina, a seguir as regras, a ter os limites, né, e aí quando for chegar à vida adulta vai ser um pouquinho mais fácil, né, então eu sempre digo, cuidar da primeira infância vai gerar para o filho ali, né, não diria, né, uma facilidade na vida adulta, porque ser adulto é difícil, né? Mas você vai estar ajudando, né, o pai ali, a mãe responsável vai estar ajudando o filho, né, a lidar com mais segurança, ter um controle emocional para lidar ali com muito mais facilidade. Eu gosto muito de usar analogias. Eu digo que a primeira infância, eu penso muito na primeira infância, que é o arar a terra. Não adianta você colocar uma semente numa terra seca, mal nutrida. Sim. A semente pode ser muito boa, mas ela não vai germinar tão bem. Agora, quando você ara a terra, deixa ela perfeita, nutrida, sim, você só vai ter que regar, vai ter que manter o que você já começou. É mais fácil do que a planta está crescendo com dificuldade e você querer nutrir e arar aquela terra ao redor. Você machuca aquela planta no meio do caminho. Então, acho que é o jeito que eu vejo e uma forma que eu acabo explicando isso, assim, para ter aquela imagem mental mesmo do que o pai e a mãe estão fazendo, né? Porque a primeira infância, eu não sou mãe, né? Mas eu tenho a impressão que ela passa muito rápido. E é um momento de descobertas para a criança? Sim. Mas para os pais, cada dia é uma coisa diferente. O filho dormiu sem saber fazer uma coisa, ele acordou sabendo fazer uma coisa. Exato.
Ele ontem não falava tal palavra, hoje ele acordou e tá falando tal palavra. Deve ser muito chocante passar por isso, porque eu penso a gente no consultório que a gente vê eles semanalmente, algumas vezes na semana, mas semanalmente, e eles hoje saíram de um jeito e segunda-feira eles chegam fazendo uma coisa e você fala assim, como assim? Pensa da noite pro dia, né? Do dia pra noite, da noite pro dia. E a gente entra em como que eles aprenderam aquela coisa, aquela habilidade do dia pra noite. E se a gente contar que é pela frustração? Também, mas eu diria pelo exemplo. Ele viu em algum lugar e tá repetindo. Imitação. Né? Então, eu diria, e aí voltando à questão das telas, o exemplo também é muito importante. Verdade. Dentro de casa. Verdade. Né? Então, ali, né, entendemos que os pais, nós adultos, utilizamos hoje o celular como ferramenta, né? Não saímos sem o celular porque vamos precisar para passar um cartão. A gente sai sem carteira, mas não sai sem celular. Exato. Né? Então, às vezes, nós mesmos precisamos também ter essa autocrítica de, opa, verdade, estou utilizando muito, ou opa, estou aqui no celular e o meu filho está aqui no meu lado, né? Então, não que você não vá usar, né? Mas, por exemplo, dar o exemplo em casa, né? Aquela família, né? Que, inclusive, tem um livro sobre isso ali na clínica, que é muito interessante, que eu utilizo como recurso com os meus pacientes, que é Aninha e a Tela. Aninha e a Telinha. Verdade! Que conta o quê? É a constituição de uma família ali, né? De um casal. Depois a gente vai colocar o link desse livro aqui na descrição do vídeo, tá? A gente vai procurar ele eu acho que eu comprei ele na BookToy. Vou procurar o link e vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, desculpa. Então esse livro eu utilizo muito como recurso com as crianças porque é uma forma lúdica de você trazer ali para ela, né? E ao mesmo tempo eu vou falando assim, olha só, o papai e a mamãe da Aninha, tal coisa, assim, né? Então o que conta esse livrinho, né? É um casal que formou uma família, né? Teve a gravidez do primeiro filho, né? E aí nasceu a criança já no meio da tecnologia, o pai e a mãe muito na tecnologia, então... E o pai traz muito isso, de o desejo de proporcionar, às vezes, para os filhos, o que não tiveram na infância, né? Às vezes, com uma forma ali o que foi falta, quer colocar em excesso. Exato. Né? Então, ali, nessa historinha conta que os pais, né, de antemão já deram ali para a filhinha, já era uma TV maior até que ela, parece, né? Então, olha só, a grandiosidade de uma TV para, né, uma criança ali que está constituindo ali o cérebro, né? Então, essa historinha, ela traz ali de uma forma muito lúdica que ao decorrer do crescimento da Aninha, a família dela toda interagia muito com as telas e achava o máximo ela saber mexer na tela, sim, ela saber ali desbloquear o celular, mas a Aninha não falava. E aí os pais começaram a comparar ela com outras crianças, levava no parquinho, levava na casa de parentes, a Aninha no celular, e quando era para a Aninha falar com as outras crianças, não conseguia. Preocupados, buscaram a ajuda, a orientação de profissional, que explicou para eles o que poderia estar sendo, né, um equívoco, não diria erro, né, um equívoco ali. Então os pais, né, buscaram ajuda. Acho que esse primeiro passo, se você está identificando que a sua criança está, seja ali, né, na dificuldade na fala ou qualquer outra dificuldade, no desenvolvimento no geral, buscar orientação, porque acho que nunca é tarde, né? E digo até mais uma coisa, desculpa te interromper, mas fazendo o gancho. Não é buscar ajuda só para a criança, tu falou uma coisa muito importante, a família tem que mudar. É a família se olhar. E às vezes a pessoa que quer mudar o hábito não está conseguindo buscar auxílio para ela mudar aquele hábito, né? Porque a gente pensa muito assim, vou buscar auxílio para a criança. A gente como terapeuta infantil, a gente sabe, não existe terapia infantil sem família. A família, ela faz parte do todo, né? Imagina, a gente está ali 60 minutos só com aquela criança, né? Às vezes 2 vezes na semana. E a família. Exato. Né? E às vezes a família está com essa dificuldade, assim, de não encontrar caminho para ela mudar. Aquela mãe, aquele pai, enfim, né? E às vezes tem que olhar, às vezes não, sempre tem que olhar para si, mas às vezes ajuda primeiro para si e depois para a criança. Porque você modificando seu comportamento, o comportamento da criança também vai se modificando. Sim. Isso é uma coisa muito importante. O exemplo arrasta, né? Exato. E a historinha fala sobre exatamente isso, né? Os pais começaram a se olhar, né, e a se perceber.
naquele contexto. Então passar a o quê, né? Ter mais momentos com ela, né? Passar a deixar um pouquinho o celular de lado, né? E aí eu acho que a gente entra num ponto de estratégia que eu sempre dou ali para os pais responsáveis, né? Você quer tirar telas das crianças? Tudo bem, mas a gente precisa proporcionar um ambiente interessante para aquela criança. Verdade. Não vai adiantar você tirar telas e deixar a criança sem fazer nada, né? Então, você conhece seu filho mais do que qualquer pessoa, né? Então, quais os hobbies que seu filho gosta? O que é que ele gosta de fazer? O que é que ele gosta de brincar? Quais desenhos que ele gosta? Né? Você não precisa excluir, como eu disse, as telinhas dele, né? Ele gosta que hoje em dia, né? Roblox é o que tá na boca das crianças, né? Vamos falar sobre isso depois. É um assunto também muito polêmico, né? Porque Roblox nada mais é que uma plataforma cheia de jogos dentro, né? Enfim. Mas, seu filho gosta de Roblox? Vê um brinquedo do Roblox, vê um caderno de desenho do Roblox, né? E, às vezes usa a criatividade, né? Usa a criatividade, né? Imprime algo pro seu filho que seja do Roblox, começa a conversar com ele sobre o Roblox. Uma coisa muito importante pra gente falar disso aí claro, né? Você vai ter que trazer um ambiente prazeroso pro seu filho, mas você vai ter que demandar tempo seu. E aí que eu acho que é a maior mudança da família. Sim. Você vai ter que entender que vai ser o seu tempo. E assim, não existe brinquedo mais interessante que pai e mãe. A gente não precisa de brinquedos nos primeiros anos de vida. A gente tem brinquedos porque a gente quer que eles investiguem o mundo. Mas não tem brinquedo mais interessante que pai e mãe. Que brincar de jogar pra cima, fazer cosquinha, cantar, contar os dedinhos, nomear a parte do corpo. Sim. Né? É aquilo que a gente às vezes na internet. Você quer descansar e que o seu filho brinque? Pega um carrinho, dá pra ele, deita de costas, deixa ele passear em cima de você de carrinho. Sim. Ele vai achar o máximo. Trocas, cantigas, conta história, não, né? Só que demanda tempo. Sim. Com ou sem brinquedo, demanda tempo. Daí, vou trazer uma coisa que é muito da fonoaudiologia e isso é muito batido pra gente, assim. A gente imagina que a criança, né, leigamente falando, ela nasce sabendo brincar. E o brincar não é uma coisa inata do ser humano. Sim. O brincar é aprendido, como praticamente tudo. O brincar é aprendido. O brincar tem muito do aprendizado do brincar, que ele acontece, que a criança vai experimentando e vai fazendo. Mas muito do brincar é imitação e é aprendido. A gente tem que ter na cabeça que nos primeiros anos de vida, um brinquedo, ele não é diversão. A criança não vai encaixar peças numa torre por diversão, ela não vê aquilo como diversão. Ela vê aquilo como desafio. Exato. Ela está se desafiando. E isso é um ponto muito importante. Aquela criança que desiste muito fácil, que não fica atenta, que logo troca, ela não quer se desafiar, ela não está sabendo frustrar. E digo mais, às vezes os pais, como tem muito esse senso de proteção, né, às vezes acabam, né, impedindo que a criança tente. Por exemplo, né, até uma certa idade, né, a criança, é claro, não vai ter muitas habilidades, mas ela vai ter que desenvolver. Então, eu digo, né, sempre para os pais, aquela questão da atenção, né? Você quer dar atenção para o seu filho, mas sua rotina é muito atarefada, você é dona de casa, você tem que estar fazendo, inclui ele. Né? Tá lavando uma louça? Filhinho, pega aqui, enxuga o prato. Né? Dá um pote. Uma esponja, um pote, deixa ele brincando de espuma do seu lado. Sim. E vai cantando, vai brincando. Exato, tá dobrando uma roupa, filho, dobra aqui. Ele não vai dobrar perfeito, mas ele vai estar tendo a tua atenção e vai estar aprendendo uma habilidade. Como você disse, eles não vão nascer, né, sabendo. Eles vão aprender tanto a habilidade de brincar quanto as habilidades, né, de vida. Então, o brincar passa a ser divertido lá por volta dos 2,5, 3 anos de idade. Sim. Antes disso, é todo desafio. Né? E a gente, como adultos, acha que a gente dá um brinquedo para brincadeira, e não é. Quando a gente fala que brinquedos educativos, é exatamente isso, o brinquedo educativo. Ele vai ensinar alguma coisa, né? Sim. E aí começa a ser prazeroso quando a criança consegue. Ela teve ali, né, o site para ela tentar, ela conseguiu, nossa. E aí, reforços. Muito o pai bem. Viu, muito bem, meu filho, que legal, nossa, tá vendo como você conseguiu, né? Tenta de novo, mais uma vez. Mostra pra mim, me ensina. Me ensina.
Que frase maravilhosa. Me ensina. Me ensina. E anteriormente tu citou a questão ali das vezes do pai, né, não saber emocionalmente como ensinar a criança sobre sentimentos. Aí eu pego o gancho e falo assim, né, às vezes, né, no dia a dia vai ter coisas que nós adultos vamos, né, sentir raiva, vamos nos frustrar, seja com a criança, seja com qualquer outra situação. Então a criança teve um comportamento que você não gostou e que sim, as mães têm, os pais têm direito também de ficar com raiva, né? Não é porque seu filho aprontou algo que você vai dizer, não, tá tudo bem, filhinho. Não, né? Chega com ele, ó, filhinho, eu entendo, né, que você fez isso porque se frustrou, porque você quer esse brinquedo, né? Mas o papai não pode agora. Ou então, a criança aprontou algo, papai ficou triste com isso, né? Mas ó, né, vamos aprender o que você pode fazer, né? Você pode pedir desculpas, né? Então, se colocar também no lugar de ser humano que também sente, Sim. né? Igual a criança. E aí a criança vai buscar ali o exemplo. Vai seguir o exemplo. E eu digo que na brincadeira também é um bom momento, assim, a hora que a criança acerta, que ela tem aquele êxtase de ter conseguido. Muito bem, você ficou feliz, né, porque você acertou. Na hora que não conseguiu, que quis jogar um brinquedo longe, você tá bravo porque você não conseguiu. Eu tô entendendo que você tá bravo. Identificar. Tá tudo certo. Dar nome, identificar, né? Exato, isso não é uma coisa natural, né? Quer dizer, é natural, não é inato do ser humano, a gente tem que nomear, como tudo a gente dá nome. Agora eu vou para um ponto mais delicado na conversa. Certo. E os jogos? E assim, quando a gente fala de jogos, pessoal, a gente não está falando mal de um jogo ou de outro jogo, não é essa a questão. Sim. A nossa preocupação atual com os jogos é a que essas crianças estão tendo acesso, sem estarem sendo monitoradas. A gente tem que lembrar que um celular na mão, um tablet com acesso na internet, ele é um mundo. Você tem acesso ao mundo inteiro naquilo ali. Nós adultos, a gente esperamos, né? O adulto tenha consciência de que ele vai poder mexer, com quem ele vai conversar, ele vai ter ferramentas para saber se é bom ou se é ruim. Agora, uma criança não vai ter. Sim. E a gente tem jogos, um mês que a gente falou agora, mas sem citar muitos nomes, que são abertos, são plataformas onde, sim, tem crianças, tem adultos e tem pessoas se passando por crianças para conversar com as nossas crianças. É de muito fácil acesso, né? E isso é apavorante, porque a gente não sabe com que eles estão falando completamente, quem está por trás daquilo. Os jogos permitem desde cenas de nudez e violência, enfim, né? a violências terríveis, né? Violências físicas terríveis, sem falar das violências emocionais, no caso de excluir um amigo ou outro, né? Violências emocionais, não, psicológicas, porque não tem habilidade naquele jogo. Exato. Como trabalhar isso com uma criança? Porque, assim, a gente tem visto casos que tá vindo para a família e... Sim. Como fazer isso? Isso, para mim, hoje, eu acho que é um dos maiores desafios. Como terapeuta mesmo, eu falo com mãe, falo como terapeuta, lidar com isso. Como fazer isso? Sim. Eu sempre oriento os pais, né, de ter uma supervisão, né, constante. Então, sempre buscar, e aí a gente volta àquele ponto, conversar, seja com a criança, seja com o adolescente. Ai, filho, o que é que você está fazendo? Né? Perguntar como quem não quer nada. Né? Ah, esse jogo, me conta, o que é que tem que fazer nesse jogo? Né? Ai, né? Com quem que você brinca com esse jogo? Ah, você fez amizade? Quem é? Qual é o nome? Ah, mas você já falou com essa pessoa pessoalmente? Né? Então, instigando através de uma conversa com a criança. Né? E aí a gente volta naquele ponto, limite. Né? O que é que você está consumindo? Não, filho, eu acho que isso daqui você não deveria consumir, porque e explicar para a criança. Né? Eu vejo que tem muito esse tabu dos pais de não quererem falar para as crianças os riscos que elas vão correr. E a gente precisa deixar o mais claro possível, eles são crianças. Eles não vão deduzir. E quando fala criança, não fala só crianças até 6 anos, fala crianças, adolescentes, porque esse cérebro ainda tem formação, ele ainda está adquirindo experiência, ele ainda está experimentando o mundo. E isso vai longe? Exato. Vai longe. Então, falar para aquela criança quais os riscos que ela está correndo, o que pode acontecer, qual é essa preocupação
com ela, né? E ali ter esse cuidado do que ela está consumindo, né? Ah, tá no celular de vez em quando, né? Isso não vai fazer você quebrar ali, né? Eu diria O vínculo o vínculo com a sua criança ou a privacidade dela, né? Posso fazer um adendo aqui? Uhum. Me perdoa quem pensa diferente. Eu acho que criança não deve ter privacidade em celular. Uhum. Sim. Não sou mãe. Parto desse ponto também. Não sou mãe, mas fui criada por uma mãe e por um pai. Privacidade, privacidade no quarto, privacidade para se vestir, privacidade para ter um diário. Ok, bater na porta para entrar no quarto, privacidade do espaço físico e do corpo dela. Sim. Agora, você não pode ver minhas conversas, por que eu não posso ver? Qual é o problema? Sim. Porque daí você vai descobrir meus segredos. Tem segredos e segredos. Os segredos são segredos de criança, mas a gente consegue mensurar na brabeza que fica na hora que a gente vê. Né? Eu parto do ponto que se pode compartilhar com outra pessoa, por que não com os pais? Boa. Né? Boa! Não Então, pensei nisso. Sim, né? Então, acho sim que, né, como tu disse, né, a gente tem que ter muito esse cuidado com a privacidade e explicar para a criança, ó, o seu corpinho, ninguém tem direito, né, os seus nem segredos, de tocar, nem de ver foto, isso. nem de pedir para você tocar. Mas o papai e a mamãe, sim, precisam olhar o que você faz no celular, porque o papai e a mamãe estão preocupados, papai e a mamãe querem o seu bem, e nós somos seus amigos acima de tudo. Então, se está acontecendo alguma coisa, você pode confiar em nós. Né? E aí, sempre, eu acho que a gente entra naquela coisa do acolhimento, porque, né, aquele acolhimento lá desde a primeira infância. Entrar com muito cuidado com o que você vai falar, para não ser no tom de ameaça, né? Mas sim de acolhimento, que você entende que aquela criança, aquele adolescente pode sim confiar em você. Agora deixa eu fazer uma pergunta daquilo que tu falasse ali atrás, que a gente não tira de vez, não tira 100%, mas digamos assim, eu descubro que meu filho está num desses jogos e que estão acontecendo situações nos jogos que não são propriedade dele, que são perigosas, ou eu vou tirar 100%, correto? Ou não? Não, 100% não. Não? Né? Que eu diria assim, o que é que você consome? Tá, você está consumindo algo que eu não concordo? É um jogo que tem violência, é um jogo que traz bullying, é o jogo que traz nudez, enfim, né? Tá, meu filho, isso aqui você não pode acessar. Vamos ver outra coisa que seja do seu interesse, que eu veja assim que seja legal. E aí a gente volta das crianças. Hoje em dia até tem jogos que são mais educativos para as crianças, né? É claro que a gente acha que de 0 a 2 anos não é indicado. Né? 0 a 2 anos a gente não indica o uso das telas. É muito fácil ter uma criança de 0 a 2 anos. Exato. Não precisamos de tela, né? Não precisamos, né? Mas a partir, digamos, dos 2 anos, né? Você tá ali, quer proporcionar aquilo para sua criança, cuide com o que você vai proporcionar para ela. Jogos mais educativos. Jogos não, nem diria jogos, né? Diria, né? Desenhos, conteúdos, musiquinhas. E aí, naquele momento, a criança vai imitar a musiquinha. Então, olha essa habilidade que ela já vai criar, né? E aí, a gente chega, nos adolescentes, né? Adolescente, então, é mais difícil. A gente sabe que é mais difícil de lidar com a fase da adolescência, né? A fase da puberdade ali. Então, conversa com o teu filho, né? Vê o que é que ele gosta, o que é que ele está usando, né? Influencia ele para um lado melhor. De novo, exemplo, né? A influência, né? Ele vai ter influência dos colegas, ele vai ter influência dos pais. Traz exemplos para ele, né? No dia a dia. Então, acho que seria um pouco disso, né? É aquele muito cuidado. Eu digo assim que não tem como a gente seguir uma regra geral para todos. Não dá, né? Cada pessoa, cada família, cada caso é um caso, né? Então, acho que cada um precisa ali utilizar dos seus meios, mas é claro que sempre tomando esse cuidado. Então, Maria, para a gente finalizar, vamos falar de um assunto que é bastante comum para a gente no consultório. Autismo e telas, que é uma combinação bem explosiva. Né? Sim, um estudo revelou, né, que crianças atípicas com autismo, né, têm mais a tendência a usar mais telas do que crianças típicas, né? E aí a gente pega um pouco do que é o critério, né, do autismo. É o déficit, né,
na interação social, é o déficit na comunicação e são os comportamentos estereotipados, né? Então, imagina... E a rigidez. Então, imagina a criança que ela passa a usar, criança típica que passa a usar ali e já tem, né, uma dificuldade justamente nessas áreas. Social. Né, e passa a usar as telas. Então, consequentemente, vai sim trazer mais prejuízo para aquela criança que já tem um déficit ali, né, no desenvolvimento do que uma criança típica. Né? Então, sim, é mais difícil desconectar. É mais difícil desconectar, até por conta também da rigidez ali, de comportamental. tudo comportamental que existe. Acho que sem falar também no quanto a tela oferece, né? A gente não comentou isso, mas assim, é muito difícil uma pessoa ser um brinquedo, uma pessoa ser tão interessante quanto uma tela. Né? Então, a gente dando limites para a tela, a gente coloca para a criança, faz ela experimentar mais coisas no mundo e ter um leque maior de interesses, né? Porque a gente nunca vai ser tão interessante quanto um desenho, quanto um Sonic. Nosso brinquedo nunca vai andar tão rápido quanto um Sonic, né? Sim. Então, assim, aquilo preenche muito mais. A gente falou da questão da dopamina, do prazer, mas tem essa questão do movimento. Outra coisa, agora entrando muito na linguagem, né? A gente não tem que pensar na tela. Não tem que inventar brincadeira. Tá pronto. Exato. Então não estimula a criança a pensar, ela só tem que assistir. E às vezes os pais trazem, mas porque eu achava que ele estava sendo estimulado. Não, né? Ele está sendo, né, condicionado a ter tudo muito fácil, de forma muito fácil, com o dedinho ali, né? Então, a questão da fala, né, a questão das habilidades motoras, né, a questão da interação, tudo isso, né, a criança não vai ter se ela fizer muito uso da tela. Eu falo muito para os pais, aí eu não sei se eu estou certa ou errada nesse ponto. Eu falo muito para eles assim, ó, precisa colocar tela? A gente sabe, questão na rotina, aquilo que a gente falou nisso, não dá para proibir. A realidade é outra. A realidade é outra. A maioria das famílias não consegue não ter tela na rotina delas. Eu falo duas coisas. O mínimo de celular e tablet possível. Então, assim, ele tem que ver um desenho agora, que eu tenho que fazer alguma coisa na casa, tenho que tomar um banho, tenho que fazer qualquer coisa. Estou trabalhando. Televisão. Por que a televisão? Primeiro, é uma tela maior, então pensando em saúde dos olhos, é uma tela muito maior. Sim. O controle remoto a gente pega e guarda, então ela vai ter que assistir um depois do outro. Mas eu não quero esse desenho. Espera, daqui a pouco acaba esse, você vai ver o que você quer. Sim. Aquele tempo de espera, o aguardar, que a gente fala, a frustração do esperar. Sim. E detalhe, enquanto eu espero, eu tô vendo algo diferente daquilo que eu gosto. E de repente eu passo a gostar de uma coisa diferente também. Sim. Né? A gente tira esse controle dela de trocar o tempo inteiro. E outra coisa que eu falo é assim, guarda a tela, isso entra muito no quesito rotina, né? Se a gente tem uma rotina pré-estabelecida, para os momentos que você sabe que você vai precisar da tela. Usar como aliada. Exatamente, como aliada. Não, né? Eu chamo de regime de tela. Faça um regime de tela, né? Assim como muitos têm o dia do lixo, a hora do lixo da tela. Que o pai está fazendo uma coisa em casa, a mãe está fazendo outra coisa, e a criança precisa ficar distraída porque eles precisam organizar a rotina da casa. E não tem outra opção. Não tem outra opção, aquela criança ainda não brinca pode sozinha. Se distrair, exato, de outras maneiras, mas não tem, naquele momento não dá, Maria, a gente precisa, por exemplo, no trabalho, quantos pais, mães levam a sua criança para o trabalho? Quantas mães, quantos pais querem fazer uma atividade física e tem que levar a criança acompanhada? Naquele espaço ali não tem outra coisa para a criança fazer que não vá, né, ali, que ela possa, né, estar correndo risco. Por exemplo, você não vai para uma academia e vai deixar a criança solta na academia. Não dá, né? E nem não é todas as academias que possibilitariam um espaço para que a criança fique, né? Então, usa daquele momento ali
para proporcionar para o teu filho a tela, né? Os pais falam muito no momento do carro. Uhum. Agora, no carro, eu hoje já falo diferente, assim. Uma dica para o carro é ter uma bolsa de atividades de carro. Uns brinquedos, ter um plano inclinado que ele possa colocar na cadeirinha dele no assento para que ele possa desenhar, para que possa brincar. Para viagens longas, né? Mas no dia a dia, tanta coisa pela janela que a criança pode ver, pode começar a interagir, conversar, né? E eu diria até para viagens longas, né? Levar, como tu disse, uma bolsinha. Sabe uma ideia legal? Faz um plano de viagem, faz um mapinha de viagem para aquela criança e dá previsibilidade. Exatamente. Porque a criança vai fazer uma viagem longa, se nós adultos já ficamos ansiosos, imagina aquela criança, né? Então vai dando a previsibilidade para a criança do que vai acontecer, faz uma mapinha, olha, a gente está aqui agora a gente vai para cá, né? Vai interagindo com aquela criança. A gente, como fonoaudióloga, eu tento muito colocar, principalmente para quem... Nós estamos em Florianópolis, tá, gente? Então aqui, às vezes, as pessoas percorrem distâncias grandes entre consultório-casa, escola-casa, trabalho-casa. São umas distâncias que o trânsito ainda deixa, parece que deixa mais longe ainda, né? E na fono tem exercícios que tem que ser feitos diariamente. Muitas crianças têm os exercícios articulatórios, enfim. Eu falo, gente, utilizem o momento do carro, brinquem. Quem é que consegue fazer mais rápido? Quem é que consegue fazer isso? Quem é que não consegue? Quantas palavras você lembra com esse som? Quantas você lembra? Às vezes é aqueles 20 minutos, meia hora que você não tem em casa para fazer o exercício, que você ocupa na hora de ir para a escola, voltando da escola. Pronto, venceu o exercício do dia. Se foi na ida para a escola e na volta da escola, você já venceu o exercício do dia. Você não precisa tirar aquele momento da rotina, a hora que chega em casa que é uma correria. Ocupa aquele espaço. É um momento que não precisa estar a tela ali, assim, né? Que na maioria dos dias dá para retirar a tela, né? Mas é isso, acho que a gente conclui aqui. É que os pais, né, busquem, usem as ferramentas ao seu favor, né? Busquem mais esses conhecimentos, busquem mais pelos profissionais, busquem mais dicas, né? E assim vai se tornando mais fácil de lidar com isso, né? E eu boto naquele pronto. Não precisa, né, ser uma trajetória, né, de solidão, né? Sim. Sozinho. Não precisa. Tem profissionais que estão ali para acolher. Tem a internet. Claro que muito cuidado com o que vai consumir da internet, porque sim, ainda existe também, né, o contrário do que a gente está trazendo aqui, né? Mas buscar também ter esse consumo, né, ali consciente do que a gente também, porque nós como adultos também consumimos inconsciente, de forma, não é inconsciente, mas assim de forma errada alguns conteúdos, né? A gente tem muito claro isso. Era isso. É isso. Só para a gente finalizar aqui, eu acho que a gente pode concluir que moderação é tudo. Escolher em que momentos, ter uma rotina, saber quando colocar a tela, previsibilidade. A criança entender em que momento que ela vai poder utilizar, quando que ela não pode utilizar, e do que ela pode brincar quando ela não estiver com a tela. E principalmente, eu acho que é uma das nossas maiores preocupações hoje, o que a sua criança está vendo na tela. O que o seu adolescente está vendo na tela. Lembra que isso aqui, com a internet, é o mundo inteiro. Sim. É a dita globalização lá dos anos 2000, está tudo aqui dentro. Então, o controle disso, o conhecimento do que o seu filho está fazendo aqui, é para a segurança dele e para a sua segurança. Eu acho que era isso. Obrigada. Lembra de seguir o nosso canal, dar um like aqui no vídeo e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai aproveitá-lo. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Nós vamos respondendo no nosso Instagram e aqui mesmo no YouTube. Até mais.